aproximadamente, com chance alta. Então a gente provou dois resultados que dizem que em algum sentido não dá para melhorar o que a gente fez. O primeiro é que não dá para demorar muito menos tempo do que o tempo que a gente apresentou no algoritmo. O tempo que você tem que rodar para funcionar não pode ser muito menor do que a gente fez. Eu já vou dizer que é muito menor. E a outra coisa é que não dá para o algoritmo sozinho decidir, olha, eu já viu o suficiente do gráfico para dizer que o número de vértices é tal. Podia ter um algoritmo que para sozinho, não fica rodando para sempre, melhorando as estimativas, mas o que para sozinho diz, olha, agora já está bom, já sei. Isso não existe. Bom, existe só se você já souber o número de arestas, ou tiver a ordem do número de arestas, mas não em geral. Outro tempo de mistura. Tá, um teorema que a gente provou eu vou dizer o seguinte, para abreviar bastante. Se você tomar um bando de passeio aleatório, mas um bando não são tantos assim, e cada um deles, todos a partir do mesmo vértice, na fato são vários passeios aleatórios a partir do mesmo vértice, e você rodar cada um deles por esse tempo aqui, e você olhar a quantidade de t ao quadrado, se você olhar o número de interseções entre pares, tem os dois primeiros, tem quantas interseções? Os dois próximos, blá, blá, blá. Se você tomar a média de interseções entre os pares, você tem um estimador bom para t ao quadrado sobre n, que eu tinha falado, bom, com erro de menos 25%. A outra coisa que a gente provou é o seguinte, se você quiser um algoritmo desse tipo do nosso, para dar uma estimativa do n que esteja nessa faixa de erro que a gente viu, ele tem que, o número total de operações dele, de passos, de resets e tudo mais, tem que ser da ordem que a gente achou, raiz de n sobre vezes tnx elevado a 3/4, a menos de um fator que é o log de n. Bom, log de n é muito menor do que raiz de n, é muito menor do que está assim em cima. Então, assim, a gente disse basicamente, com essa ordem de passos dá, com essa ordem sobre raiz de n, sobre log de n elevado a 3/4 não dá. Então, é uma estimativa relativamente precisa do que dá para fazer em tanto tempo. E só para dar uma ideia da prova, e com isso eu vou encerrar, é o seguinte, uma das coisas que a gente teve que analisar, não é a prova completa do teorema, para provar o resultado negativo, a gente teve que olhar, mostrar que numa certa classe de gráficos era difícil determinar o tamanho do gráfico depois de tempo raiz de n. O raiz de n sobre log n. Alguma coisa assim. Então a gente pegou uma classe no sentido mais simples, olha, pega todos os gráficos 3 regulares com n vértices, ou seja, 3 regular todo mundo tem 3 vizinhos e o número total de vértices é n. Escolhe um desses ao acaso. Tem toda uma teoria bonita de como esses gráficos são. Por exemplo, você sabe que o tempo de mistura deles típico é da ordem de log n. Então dá para achar quase que o valorizado desse tempo de mistura. Mas tem uma outra coisa que esses gráficos são, é o seguinte. Isso aqui é para a gente imaginar uma árvore infinita, tá certo? Um gráfico infinito que é o seguinte, o cara central tem 3 vizinhos marcados em 1. O 1, ele tem um vizinho que é o 0 e outros 2 vizinhos para fora, que são 2. O 2 tem 2 vizinhos para fora, que são 3, e o vizinho para dentro, que é o 1, e por aí vai. Então todo mundo tem, quer dizer, tem a raiz, que tem 3 filhos, e todo mundo tem 2 filhos, digamos assim. Então tem 3 vizinhos que tem um vizinho para cima também. A gente consegue mostrar que só olhando essa informação local do passeio aleatório, o nosso algoritmo não é capaz de distinguir entre um gráfico de n vértices e uma árvore infinita até o número de passos da ordem de raiz de n. O que isso quer dizer? Bom, quer dizer que os gráficos, assim, o algoritmo vai tomando decisões e vai vendo um pedaço do gráfico. Se ele rodasse na árvore infinita, ia acontecer a mesma coisa, com probabilidade muito alta. Isso significa que, em algum sentido, até a raiz de n passos, você não tem informação sobre o tamanho do gráfico. Olha, se você é capaz de confundir um gráfico finito com infinito, não me venha querer chutar o tamanho do gráfico. Mais ou menos isso. E bom, gente, é isso. Eu vou botar aqui, tem um monte de problema aberto que eu vou mencionar que eu estou acabando. Deixa eu botar esse slide aqui só para ficar nas minhas costas. Assim, eu acho que o mais importante desse slide aqui é dizer que, bom, a gente teve que mudar muito o problema que talvez gostasse de resolver, Teve que admitir probabilidade de erro, teve que admitir que o algoritmo depende do tempo, depende do n, depende do tempo de mistura. Mas com isso a gente conseguiu tirar uma teoria interessante, que é o tipo de coisa que eu acho que a gente precisa buscar para esses problemas enormes, para os quais não vai ter uma solução no sentido clássico que seja eficiente. E com isso eu vou encerrar. Bom, isso aí, disseram para ver se está Senhor dos Anéis, então vamos obedecer. Obrigado. Oi? Alô? Atrasei. Então, a gente abre agora um espaço para perguntas. Alguém tem alguma pergunta para o professor
Só usar o microfone. Uma coisa é a seguinte, o pessoal da estatística tem desenvolvido nos últimos anos uma coisa chamada Graphical Models, que na verdade é colocar distribuições de probabilidade em cima dos grafos. Uma das técnicas que eles usam, por exemplo, se você colocar um processo gaussiano em cima dos grafos, cada vértice do gráfico é uma variável aleatória. E a conexão com eles e a associação que existe entre essas variáveis aleatórias. Eles, dado esse gráfico gigante ou não, eles constroem uma matriz de covariância que, em geral, é esparsa. E a gente tem um resultado que a covariância entre a inversa da a matriz de precisão entre duas variáveis condicionada a todas as outras, se é zero, vai ser independente. Então a gente começa a olhar essas coisas e eliminar as arestas dessa forma. Será que isso não ajuda a contar o número de arestas? Por exemplo, se dá zero, você fala, não, essa não existe, então... Não, olha... É uma outra questão. Eu acho que é uma outra questão, porque nessa questão meio que você está com... Você não tem o grafo, né? Se você tivesse o grafo, já estava resolvido o problema. Mas você tem informação, você vai usar ao mesmo tempo informação sobre o gráfico por inteiro, por exemplo, para produzir estimativa da sua matriz de precisão. Né? E é possível que se possa fazer alguma coisa assim. Se você quer só olhar, digamos, duas variáveis, né, ao invés de olhar o todo, talvez você possa fazer uma coisa mais local. Mas eu acho que é um tipo de pergunta diferente. Tem alguma relação, mas é uma pergunta diferente. Porque eu não sou especialista em estatística como você é, mas eu já dei uma olhada nessa literatura. E o algoritmo quer dizer, os estimadores lá, eles fazem umas coisas com a matriz esparsa, com a matriz esparsas. Então você pega a matriz toda de uma vez, né? Pega lá os N pontos, quer dizer, as N P coordenadas, as N amostras e faz tudo de uma vez. Isso é um pouco foge do espírito que a gente está olhando, né? Ali o nosso problema parecido para a gente seria se você só olhasse um pedaço de cada vetor na sua amostra, alguma coisa assim. Que aí eu não sei se o método deles se aplica. Não, porque eles colocam a distribuição em todo o gráfico. O que podia era condicionar e fazer pedacinhos do gráfico e tentar isso caminhar. Outra coisa é aquele ponto que você colocou, que é aleatoriedade ajuda. Eu falo para meus alunos que para evitar uma chance boa de evitar assaltos é escolher rotas diferentes e aleatorizar essas rotas cada vez que eles têm que voltar para casa. Eu fiz isso aí, eu achei excelente. Pois é, esse é o confirma. Só isso. Obrigado. A gente tem tempinho para mais uma pergunta? Alguém quer falar? Felipe? Não? Então vamos agradecer novamente ao professor Roberto.